Olá, aqui é o Lucas e dando continuidade ao exercício da peça cilíndrica, vamos ver no vídeo de hoje como fazer o detalhamento e a apresentação dessa peça. Basicamente, colocá-la em uma folha para impressão, salvar em PDF como um projeto técnico e fazer a renderização para salvar como uma imagem realista também. Então, lembrando que no primeiro vídeo nós fizemos a modelagem 3D da peça e criamos o corte e seção em 2D. Então é importante que você tenha visto esse primeiro vídeo para você entender aqui a continuidade. Então você deve ter visto o primeiro para entender o processo, para então conseguir acompanhar com facilidade o que nós vamos ver aqui hoje. Então se você já viu o primeiro vídeo, já fez a modelagem da sua peça, já fez o corte em 2D, prepare aí um material para fazer algumas anotações e vamos ao vídeo de hoje. Como já temos visto no vídeo anterior, da primeira parte da modelagem dessa peça, estamos dentro da área de trabalho em 3D. Aqui dentro dessa aba aqui das áreas de trabalho, ou aqui embaixo, ó, a gente pode fazer as mudanças. Então estamos dentro da área 3D Basics, mas otimizada, né? Colocamos aqui esse grupo Section para a gente fazer a seção e corte. E colocamos esse grupo aqui, ó, Laser View, aqui no meio para facilitar a visualização aqui, ó, e a utilização desses comandos aqui no meio. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, também vai estar nesse vídeo anterior. Então, repasse essa questão para que você tenha aí, primeiro, esse grupo Laser View aqui no meio e depois essa área de trabalho salva com um nome aqui para que não volte esse menu lá para a direita. Então, mantemos aqui, ó, salvo com o nome, ó, deixei aqui, ó, área 3D e ele está aqui no meio. Nós estamos aqui, então, na vista isométrica, ó, SW Isometric. Eu vou colocar aqui na vista frontal, em front, e temos aqui o desenho do corte que nós fizemos. Eu havia desligado aqui algumas layers para mostrar ali o desenho em 3D. Vou agora religar, ou seja, descongelar aqui essas layers em 2D que tem aqui, então, todos os detalhes do desenho em corte. Então, nós temos esse desenho em corte e temos aqui a modelagem 3D. Nós vamos colocar os dois na mesma folha. Então, a primeira parte do nosso detalhamento é inserir uma folha para esse nosso projeto. Essas folhas com os formatos padrões, nós já vimos como criar aqui no canal. No nosso vídeo de como criar folhas em formatos, um vídeo já antigo do canal, mas que se mantém atualizado para fazer essa criação. Você vai criar lá todas as folhas de A4 até A0, em todos os tamanhos padrões de ABNT, né, das normas. Colocar as margens, legendas, carimbos, um modo padrão, mas assim, um modelo mais simples, como nós vimos lá. Salvar aquele arquivo com todas as folhas. E aí, em cada projeto, a gente vai importando somente a melhor folha para o projeto que estamos trabalhando. É o que nós vamos fazer aqui agora. Então, se você não tem nenhuma folha aqui dentro das abas Layout, recomendo que você também pause e faça essa primeira parte de criar essas folhas. De repente você pode criar somente a A4 e a A3 por enquanto, para a gente fazer esse exercício de hoje, mas é importante que você tenha um arquivo com todos esses formatos já padronizados e salvos. Vamos clicar aqui em uma das abas Layout aqui embaixo, com o botão direito, em From Template. Então eu vou buscar aqui o meu arquivo das folhas. Importante que se você está fazendo isso pela primeira vez, talvez esteja aqui, ó, em Files of Type, né, o tipo de arquivo aqui embaixo, seja selecionado o DWT. Então é necessário que você selecione aqui, ó, DWG, para que você consiga encontrar aqui arquivos normais, né, do AutoCAD, DWG. Eu vou aqui na minha lista de exercícios, eu tenho aqui esse arquivo folhas, onde eu salvei todos aqueles formatos padrões e alguns formatos personalizados, né, tamanhos diferentes também. Dá 2 cliques aqui, ou clicar em Open, ele puxou todas essas folhas aqui. E vou escolher o que seja melhor para esse projeto. Se nós olhamos aqui no desenho na apostila, nós temos duas vistas aqui em 2D. Então, se fosse para representar apenas em 2D, com essas duas vistas, poderíamos até colocar no formato A4 retrato, né, na vertical, em pé. Mas como também vamos ter que colocar o desenho em 3D, precisamos de um espaço maior. Vamos colocar aqui num A4 de paisagem, que eu chamei aqui de A4B, ou numa folha A3. Tá, ambas no formato paisagem, né, no formato horizontal. Eu vou escolher aqui esse formato A4, posso dar 2 cliques ou selecionar e dar OK.
que ele vai vir aqui para baixo, ó, dentro das abas layout, tá aqui a 4B que eu acabei de inserir. Esse aqui é o padrão. Então, mais uma vez lembrando, como sempre nas nossas aulas aí, nossos vídeos sobre impressão, a gente não utiliza os formatos de folha aqui na tela Model, tá? Vou colocar aqui em 2D Wireframe, que vou até copiar aqui para dar um exemplo, de uma forma que não é interessante. Se você tem aqui o desenho de uma folha na tela Model, e você quer colocar o desenho aqui, você tem que fazer o comando de escala, né, Scale, e fazer algumas contas para que o desenho caiba aqui dentro da folha, ou você tem que fazer um scale na folha para aumentar ou diminuir o tamanho, tem que fazer alguns ajustes que não são interessantes, então além de dar mais trabalho, ainda corre risco de não estar correto na escala. Então é um processo que não é interessante, mas que ainda hoje a gente vê alguns profissionais e empresas utilizando assim, né? Então a gente sempre usa para fazer impressão as abas layout aqui embaixo, tá? Nesse outro ambiente onde a gente já coloca os formatos padronizados aqui nos tamanhos corretos. Então eu tenho lá o meu arquivo, puxei aqui o A4B, que é o A4 de paisagem, as demais abas layout que eu posso apagar. Então direito aqui, delete, ok. Então eu fico aqui apenas com essa folha que eu vou trabalhar. Se eu achar que está pequena, ó, vamos inserir já o botão direito aqui, uma folha 3. Ó. Então from template, 2 cliques aqui no arquivo folhas, e vou também inserir a 3 para a gente já ver a diferença. Então temos um espaço mais amplo aqui, é interessante para a gente trabalhar as escalas com as duas aqui. Vou começar com a 4 mesmo, entendido essa primeira parte de inserção da folha. Se você não tem essa folha, você tem que criar. Então você vai criar as folhas, salvar no arquivo, para você conseguir puxar para o projeto. Link desses vídeos vai estar na descrição para você revisar e fazer, caso você não tenha, porque assim como o template que nós utilizamos no início do vídeo anterior, o arquivo de folhas também é essencial para que você consiga fazer os projetos. Então, template e arquivos de folhas configurados. Dois arquivos aí bastante importantes. Voltando aqui para Model, só para a gente ver que temos então a nossa vista frontal com o corte. Nós temos também aqui, colocar aí na vista top, vista superior, a nossa vista superior, e temos aqui SW Isometric, o nosso desenho em isométrico. Então temos 3 desenhos para colocá-lo na folha. Vamos ver, vou só fazer um move nesse desenho que estava oculto, quando eu movi a peça em 3D, as linhas desse desenho aqui estavam ocultas, então eles não foram copiadas. Vou voltar para aqui para o meio. Vamos aqui então dentro da folha criar os viewports, que são os quadros que puxam o desenho da tela Model para as abas layout, para esse ambiente aqui. Como nós fazemos isso? Dentro da folha, já aqui, lá em cima nós temos esse menu layout que está até aceso aqui, ó, a luzinha azul. Ele não aparece quando estamos na área Model. Model não tem esse menu superior layout, ó. Vamos para uma das folhas, aparece lá um layout. Clicamos nele aqui em cima. E aqui dentro desse grupo, né, Layout Viewports, temos aqui o comando retangular, que é a Viewport retangular. Também temos poligonal, objeto, que são outras formas de criar esse quadro. Mas por padrão a gente clica no retangular mesmo. Vamos clicar aqui agora na margem, né, dentro, e vamos clicar aqui em cima da legenda, em cima aqui das informações. Então criamos um retângulo e aí puxou todo o desenho para cá. Eu vou dar 2 cliques aqui dentro desse quadro, da viewport, como é chamada, e temos acesso aqui agora ao desenho. Podemos aumentar e diminuir aqui dessa maneira. Aqui dentro a gente pode movimentar com o zoom, navegar aqui dentro do desenho, mas não é recomendado que faça-se alterações no desenho por aqui. É até possível de fazer, mas para que não se perca, toda alteração que se faça, volte para o Model para fazer os desenhos e depois ele vai aparecer aqui já na folha. Não confundir. Então aqui dentro, ó, a gente vai escolher o desenho que a gente quer. Se fosse apenas um desenho, a gente poderia centralizar, colocar numa escala grande. São 3 desenhos que nós vamos colocar aqui na folha, mas cada desenho está numa vista diferente. Então não é possível colocar aqui os 3, ó, na mesma viewport. Precisamos de 3 viewports. Clicar aqui na área cinza 2 vezes, fora. Uma divisão básica que a gente pode fazer aqui na folha, ó, é medir aqui esse espaço, 265, e dividir por 3 para a gente criar 3 viewports do mesmo tamanho.
Então, vou fazer aqui uma linha de 88,33. Está aqui em cima da viewport principal. Vou clicar aqui na viewport, vou trazer esse ponto aqui e trazer aqui até o final da linha, esse ponto azul de ajuste. E aí vou fazer aqui agora um copy e copiar para virar 3 viewports. Então, essa é uma divisão mais simples que a gente pode fazer em termos de viewport. Então, vamos entrar em cada uma delas. Cliquei aqui na primeira 2 vezes para entrar. Vamos clicar 2 vezes com o scroll do mouse aqui dentro dessa viewport, ele vai centralizar todo o conteúdo. Vamos colocar nessa primeira viewport o desenho em 3D, ou seja, isométrico. Vou colocar aqui SW Isometric e aproximar nesse desenho aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai retirar esses elementos aqui de 2D para que não apareça nessa viewport. Então a gente vai ajustando com o zoom para que ele apareça apenas a peça em 3D. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aqui um comando de zoom window, que é apenas a letra Z e Enter, para a gente conseguir ajustar com mais precisão aqui essa peça dentro da viewport. Ó. Fazer um quadro em volta dela, ó. Somente do conteúdo aqui, com esse comando acionado, né? Zoom window, que é Z e Enter. Tem uma janela em volta. Ó. O quadro que eu fiz, ele vai centralizar dessa maneira aqui. Ó. Então, a nossa peça em 3D está mostrando aqui. Vamos para a próxima viewport. Clica 2 vezes aqui na outra viewport, dá 2 cliques com o scroll do mouse, né, rodinho. E aqui a gente pode colocar a nossa vista frontal que tem o corte. Vamos vir aqui nas vistas, colocar aqui em front, né, o frontal, e aproximar aqui nesse desenho. Aqui a gente não vai usar o zoom window, aqui a gente já vai colocar uma escala. O zoom window, aquele quadro em volta do desenho, a gente faz para peças em 3D, né, que não tem escalas. Quando são em 2D, já é um detalhamento técnico. Então, a gente tem que colocar uma escala específica. Então, para isso, nós vamos vir aqui embaixo, na lista de escalas. Ó. Dentro da barra de ferramentas aqui inferior, temos aqui a lista de escalas. Vamos escolher uma dessas escalas aqui. Como o desenho que nós estamos fazendo é milímetro, então a gente consegue utilizar normalmente essas escalas. Lembrando que para quem trabalha com metro, projeto de construção, arquitetura, civil e tudo mais, essas escalas não funcionam. É necessário, então, criar escalas de metro aqui, clicando em Custom. Tem vídeo no canal também mostrando isso, caso você tenha dúvida. Como esse desenho é milímetro, a gente vai escolher uma dessas escalas aqui. Vamos começar com uma escala de 1 para 1. É uma peça em milímetro, mas é uma peça um tanto grande, né? 330 milímetros. Então, nós vimos que a escala de 1 para 1 fica muito grande aqui. Escala 1 para 1, que é o tamanho real. Nós vamos colocar aqui uma escala de redução. Qualquer uma que tenha o número 1 primeiro é a escala de redução. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 para 10, diminuiu muito, vou colocar aqui 1 para 5. Então, ficou bom para esse tamanho de folha. Então, é uma relação entre escala e o tamanho da folha. Então, nesse caso, nós utilizamos a escala de redução de 1 para 5. E para não ter perigo de perder essa escala, essa proporção aqui, vamos clicar aqui à esquerda, tem um cadeado, à esquerda da escala. A gente clica aqui, porque aí não tem perigo a gente aumentar o zoom, movimentar. Se a gente fazer isso, a gente está fazendo em toda a folha e não dentro da viewport mais. Tá? Se a gente quiser trocar de escala, fazer algum ajuste, tem que desbloquear aqui o cadeado. Vamos para a próxima viewport, cliquei aqui, dá 2 cliques com o scroll, ele já está na vista top. Se não estiver, só vir aqui na lista de vistas, clicar em top e aproximar aqui mais ou menos o desenho da peça nessa vista superior, e também vamos colocar aqui a escala de 1 para 5. Então veja que ficou bom aqui o desenho, porém algumas cotas estão cortando, então a gente vai ter que ajustar isso daí. Como a gente tem bastante espaço para cima e para baixo, então a gente não se preocupa muito em diminuir o tamanho da viewport. A gente mantém a viewport nesse tamanho, não precisa diminuir aqui ou aumentar para as 3 ficarem aqui do mesmo tamanho. A gente vai lá em Model e vai colocar essas cotas aqui de maneira que elas fiquem dentro da viewport lá. Então, por exemplo, ó, posso jogar aqui para o outro lado, para cima, clicando na cota, clicando nesse ponto em cima do número. Não temos uma regra quanto à posição dessas cotas aqui. Então, dessa maneira, a gente faz em Model, para não se perder, voltando para a folha aqui, ó, clicar na Viewport. Então, dentro da Viewport, coloquei aqui um pouquinho para a esquerda, já está melhor. Mas se a gente quiser ainda, temos mais espaço, vamos trazer mais para cá essas cotas. De 110 parece que está cortando um pouco, a gente vai ajustando dessa maneira.
Voltando aqui para a folha, mantendo o mesmo tamanho de viewport, escala 1 para 5, ajustando as cotas, temos aqui este resultado então. Vou clicar aqui no cadeado para travar a escala, 2 cliques na área cinza para sair da viewport. Então dessa maneira nós já temos as 3 viewports ajustadas aqui dentro da folha. Agora na primeira viewport, que é a viewport do 3D, a gente está com esses elementos aqui que a gente não gostaria de mostrar, que é das cotas, textos, linhas de centro e tudo mais. Como estão separados por camada, né, por layer, a gente vai desligar essas layers. Clicar aqui 2 vezes dentro dessa viewport e vir aqui. Só que se a gente vir desligar na luzinha aqui ou no meio, descongelar, vai congelar em todas as viewports, em todo o desenho. Então quando nós estamos na área layout, dentro da folha, nós temos a opção aqui dentro das layers de congelar apenas na viewport atual. Então, por exemplo, aqui é de cotas, ó, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, congelar apenas na viewport atual. Eu vou clicar, ó, não mostra as cotas nessa viewport, nas demais está mostrando normalmente. Mesma coisa a gente vai fazer aqui com linhas de centro, ó, linha tracejada e também os textos. Então, todos os elementos de 2D a gente congela nessa primeira viewport que é o 3D. Então, dessa maneira a gente pode vir aqui também travar no cadeado, independente da escala, só para não sair dessa proporção. Damos 2 cliques aqui fora na área cinza para sair da viewport. Dessa maneira, os elementos de 2D não são mostrados aqui no 3D. Essa é uma divisão básica aqui dos nossos desenhos. Então, temos aqui o 3D, a vista frontal e a vista superior. Vamos escrever aqui abaixo da peça em 3D. Podemos pegar aqui um texto qualquer e colocar aqui abaixo da peça em 3D para nós escrevermos, então, perspectiva 3D. Perspectiva 3D ou perspectiva isométrica, como que acha melhor. Vamos deixar aqui dessa maneira. Então, escrevi aqui perspectiva 3D, selecionar esse texto e mudar aqui para a layer textos. Que, embora dentro da viewport esteja desativada, esse texto aqui está fora da viewport, está dentro da folha aqui. Então, a gente consegue visualizar normalmente. Vamos aqui digitar os dados da legenda. Colocar aqui o nome do projeto. Peça cilíndrica. Se ficar para a linha de baixo, só aumentar aqui no balãozinho, né? Aumentar o tamanho da caixa de texto. Podemos clicar aqui no texto, clicando na primeira letra, movimentando aqui um pouco mais para a esquerda. Vou deixar aqui os nomes, folha, e aqui na escala colocar a escala utilizada, que no caso foi 1 para 5. Apenas fazendo esses ajustes, vamos ver como que está saindo a impressão. Podemos colocar para imprimir, clicar aqui em Plot ou Ctrl P. Lembrando que ao fazer esses ajustes de folha, já está toda configurada aqui essa tela de impressão, né? Vamos apenas clicar aqui em Preview para visualizar. E assim a gente consegue visualizar aqui o resultado da nossa impressão. Então, vamos pegar aqui primeiro os desenhos em 2D, ó, os 2 detalhes aqui. O que a gente repara? Está interessante aqui a questão das espessuras, que a gente já trabalhou na modelagem. Mas aqui o que a gente repara é que as linhas tracejadas, linhas de centro, estão com uma escala muito grande, ó. Então estão mostrando poucos espaços aqui, ó. Inclusive essa aqui não está nem mostrando espaço. Então isso é um ajuste que a gente só consegue ver nessa tela de impressão. Vamos dar um ESC aqui e esse ajuste a gente faz lá na tela Model. Clicar aqui então na vista frontal, Front, e diminuir a escala dessas linhas. Dá 2 cliques aqui, porque isso aqui é um bloco. Entrar desse bloco aqui, selecionar essa linha, vir aqui em Home, e depois digitar PR de propriedades, abrir essa janela, selecionei essa linha, então aqui está com Line Types de 1, colocar aqui ponto 4, 0.4, Close, Save, vamos ver lá na folha como é que ficou. Então isso é um ajuste fino que a gente faz aí na questão das escalas de linha. Ó, então a linha de centro aqui já está mais interessante. Talvez essa linha de centro aqui dos furos menores, a gente vai ter que deixar numa escala ainda menor. Então, isso aqui é um bloco, tem que entrar no bloco. Vamos selecionar essas duas aqui.
e vou colocar uma escala de 0,2. Aproveitar que nós estamos aqui nessas linhas tracejadas, vou selecionar, já está com 0,3, ainda estava grande lá, vou colocar 0,1. Enter. Então, dentro da janela de propriedades, fechar aqui os ajustes, colocar para imprimir, Ctrl P, Preview, e aqui a gente consegue visualizar. Então, de fato, ó, essa linha de centro aqui maior do meio, ficou bom com essa escala, mas as dos furos menores com uma escala menor, 0,2. Assim como as linhas tracejadas também. A gente consegue visualizar com mais clareza aqui. Mesma coisa aqui no desenho da vista superior, essas linhas de centro também podemos diminuir um pouco a escala das linhas dela. Vamos vir aqui, a vista top, selecionar as duas linhas, ajustar PR e Enter. Vim aqui em Type Scale, vamos colocar 0,4 Enter. Sempre conferindo na folha como é que fica. Para imprimir, Preview, aqui a gente vê que já tem mais espaço, já está melhor para visualizar. Agora, o outro detalhe que a gente tem aqui é a própria perspectiva. Vamos colocar aqui, ó, Ctrl P, Preview, está mostrando as linhas internas. Então, de repente, não é interessante a gente mostrar dessa maneira, o iframe que fala, né? Como que a gente muda aqui, ó? Então, não há necessidade de entrar na viewport e mudar aqui o estilo visual de cada uma. O que a gente faz é mudar o estilo visual da impressão. Seleciona a viewport, com o botão direito, vamos vir aqui na opção Shade Plot. Essa primeira opção é a forma como está mostrando na tela, e a gente tem essas outras opções aqui. Como por exemplo aqui é o Hidden, a gente já esconde as linhas internas. Vamos selecionando e fazendo o teste, né? Colocando para imprimir. Ó, esse aqui ele esconde as linhas internas, mas ele faz essas linhas aqui, ó, onde de repente esse modelo não é tão interessante, essa forma de visualizar. Vamos selecionar a viewport mais uma vez. Shade Plot, tem um outro Hidden aqui, mais abaixo, que é diferente, que ele não mostra aqueles riscadinhos lá, como se fosse uma achura, né? Então ele já fica assim, ó. Embora pareça que está com uma resolução baixa, quando a gente salva o PDF, ele fica normal. A gente poderia deixar dessa forma. Ou mesmo colocar numa vista conceptual para ele preencher com cor, né? Seleciona Viewport, colocar aqui conceptual. Então é o estilo que a gente utiliza na perspectiva. A gente poderia deixar dessa maneira também. Também parece que está com baixa resolução, mas quando a gente salva o PDF ele reajusta. Podemos deixar dessa maneira aqui por enquanto. Vimos que dentro dessa opção Shade Plot, a gente tem várias outras opções aqui que podem ser ativadas. Inclusive a Realistic, quando a gente já insere texturas na peça, a gente pode colocar aqui. Tanto o Realistic quanto também o Rendered, que seria o renderizado. Vai pesar um pouco mais para gerar o PDF, mas é possível também. Vamos deixar por hora em conceptual. E dessa maneira nós temos aqui a nossa folha A4 configurada. Vamos colocar para imprimir, Preview. Então temos aqui a perspectiva 3D, vista frontal com corte e vista superior. Botão direito aqui, podemos ir em Plot e salvar esse PDF. Uma outra opção que a gente pode fazer aqui é ocultar as linhas da viewport. Então, dessa maneira ele ficou mostrando aqui as visões. Pode ser interessante para a gente separar cada desenho, né, dentro de um quadro. Poderíamos deixar dessa maneira mesmo, como eu acabei de salvar. Então, na maioria dos desenhos, nós podemos retirar as linhas aqui, ó, da viewport para não aparecer na folha. De que maneira? Nós vamos trocar as layers dessas viewports aqui, ó. Não é necessário criar uma layer nova, porque nós já temos aqui uma layer chamada Depth Points, que aparece automaticamente nos nossos desenhos, e já é uma layer que não imprime. Então, tudo que tiver dentro dessa layer não vai sair na impressão. Selecionado aqui as 3 viewports, clico aqui em Depth Points. Trocamos somente essas viewports para essa layer. Quando a gente coloca para imprimir, coloca aqui em Preview, ó, não aparece o contorno da viewport, mas obviamente aparece todo o conteúdo interno. Então, dessa maneira aqui fica mais interessante na maioria dos projetos. Há alguns que pode ser melhor deixar mostrando as linhas para separar cada desenho em um quadro. Então, da mesma maneira que nós fizemos aqui na folha A4, nós podemos fazer na folha A3. Porém, aqui, a gente poderia deixar aqui numa folha 4, está com uma boa visualização, está numa escala de 1 para 5, mas está com uma boa visualização aqui.
Então, vai ficar como exercício aí para você fazer também esse ajuste na folha A3, ou seja, criar as viewports, trazer o desenho para viewport e criar 3 aqui separados e achar uma escala que fique melhor. Para ficar um pouco mais amplo, mas fica como exercício, então, você fazer nessa folha A3 aqui. Pode me passar por e-mail qualquer dúvida, dificuldade. Então, esse é um detalhamento básico, digamos assim, para fazer uma peça. A divisão das vistas de 3D, 2D. Então, cada viewport ficou com uma vista diferente, a gente selecionou. Só que mais do que isso, dentro da folha, são informações extras de cada projeto. Então, são textos, tabelas, carimbos que vão ser acrescentados. Com o conhecimento dessa base, você consegue ir criando várias viewports para cada tipo de desenho. Como, por exemplo, aqui, ó. Posso vir aqui, criar uma nova viewport aqui embaixo, uma retangular, clicar aqui dentro, vir aqui em Home, colocar aqui, por exemplo, em Front. E dentro dessa viewport aqui que eu criei, eu posso aproximar e colocar um desenho aqui dentro, ó, aproximado só dessa região, por exemplo, um detalhe, uma coisa mais específica. Se eu quero que fique num formato redondo, eu posso apagar aqui aqueles detalhes redondos que a gente coloca. A gente desenha aqui um círculo, mais ou menos aqui. E aqui nas opções de viewport, onde a gente havia clicado em retangular, a gente pode clicar aqui em Object. Selecionar o objeto, no caso o círculo, e ele cria uma viewport baseado nesse objeto, que no caso é um círculo. Então eu entro aqui, e aí eu posso aproximar, colocar numa vista aqui também. Então, aproximar dentro de um detalhe importante, aí, seja de um detalhe construtivo, visual, utilizando um círculo e utilizando esse círculo como objeto para viewport aqui, ó. Então, dessa maneira a gente consegue visualizar aqui na impressão dessa forma. E assim por diante. Então, dentro de uma folha, dentro de um projeto, a gente pode criar várias viewports, colocando informações específicas dentro de cada um. Lembrando que nas 2D, com informações mais técnicas, a gente deixa sempre as escalas corretas, as escalas padrões aqui. Na 3D, como é mais visual, a gente não precisa colocar uma escala, pode aproximar o máximo que der dentro da viewport. Então, dessa maneira, a gente vai colocando todas as informações técnicas dentro da nossa folha. Se ficou com alguma dúvida sobre esse processo de criação de folhas, de ajuste dos desenhos dentro dos formatos corretos, de impressão, toda essa parte de detalhamento técnico, você pode entrar em contato por e-mail. Se você tiver algum projeto específico também, pode entrar em contato que eu posso te ajudar quanto a isso também, certo? Então essa é a parte de detalhamento, fica como exercício você fazer esse mesmo detalhamento na folha A3. Lembrando, mais uma vez, que você tem que ter essas folhas criadas dentro de um arquivo para que você possa importá-la para esse projeto. Então tire um tempo para criar o seu arquivo de folhas, caso você ainda não tenha, que vai facilitar bastante aí a criação dos seus projetos técnicos. Vamos colocar aqui para imprimir novamente, Ctrl P, Preview, ó, aqui o detalhezinho que eu criei. Então essa peça em perspectiva aqui eu deixei apenas uma viewport, porque era uma peça simétrica aqui, então é fácil de visualizar. Mas há peças que será necessário criar mais de uma viewport para colocar o 3D. Então coloca um 3D em uma viewport, em outra viewport coloca outra visão de outro lado, e assim por diante. Essa aqui foi suficiente dessa maneira. Aqui um ESC, voltando para a tela de impressão, colocar aqui em OK. Aqui pode dar o nome da peça e salvar como um PDF. Ó. Quando salvamos em PDF, ele já vai abrir aqui o arquivo, ó, tamanho A4, aqui embaixo ele vai mostrar, e mostra certinho aqui a forma como nós deixamos lá o nosso detalhe. E na maioria dos programas em PDF, a gente pode entrar aqui na parte de camadas, ó. Então ele mostra aqui as camadas utilizadas, pode aqui ocultar aqui, ó, no olho as camadas de cota, por exemplo, né, as layers que nós criamos lá. Desenho, linha de centro, linha tracejada, textos. Quero deixar só o de desenho. Então a gente vem aqui e pode ocultar as demais, né? Inclusive aqui a 0 que está sendo utilizada na folha. Qualquer pessoa pode fazer aí no programa PDF. Então nesse processo aí nós vimos toda a parte de detalhamento. Obviamente em projetos grandes vai ter mais informações, mais detalhes, mas essa é a base, né, de textos e configuração aqui das viewports. Qualquer detalhe, qualquer dúvida pode entrar em contato. Vamos agora para a parte visual,
de fazer a renderização dessa peça. Vamos vir aqui para a parte Model, voltar aqui então para a vista SW Isometric. Posso novamente desligar aqui essas layers de 2D, cotas, linha de centro, tracejada, textos, ficar aqui apenas com essa peça em 3D na tela. Colocar aqui no estilo Realistic agora, vai ficar dessa maneira. Ele preencheu com uma cor que é a cor da camada, no caso 0. E é aqui que a gente vai aplicar as texturas para que possamos fazer a renderização, salvar como imagem. Aqui essa layer 0, por vezes ela fica branca, às vezes preta, mas a depender da cor do fundo da tela. Mas de qualquer forma, ela está na cor número 7, aqui white, né? E na tela branca ela fica na cor preta, e na tela preta fica na cor branca, né? Se alterna aqui, certo? Então vamos deixar assim, que é essa cor que está preenchida aqui a nossa peça. Vamos agora clicar aqui na segunda aba superior, Visualize. Segundo menu aqui ao lado do Home, Visualize, é onde nós temos aqui acesso aos comandos de materiais e as ferramentas de renderização. Aqui temos um grupo de materials, depois render, depois temos aqui também algumas configurações de iluminação e assim por diante. Na parte aqui do render nós temos aqui esse comando render to size, que é onde a gente clica aqui na chaleirinha, que vai fazer então a renderização, né? Vai transformar o nosso desenho em uma imagem. Clicando aqui na seta abaixo, nós temos aqui alguns tamanhos de janela, que é o tamanho da janela que vai ser feita essa renderização. Por padrão vem aqui a primeira opção, 800 por 600 pixels. Vamos clicar aqui na chaleira para ver a renderização mais básica que vai ser feita. Então o tamanho de 800 por 600 é todo esse quadro preto e o nosso desenho está aqui no meio. A gente vai fechar aqui. Essa é uma renderização feita com as configurações básicas aqui. Nós vimos que o tamanho do desenho dentro do quadro está pequeno, então o que nós fazemos é aumentar aqui o zoom com um próprio scroll do mouse, né? A rodinha vai girando, aumentando para ficar maior aqui na tela. Colocamos de novo para renderizar, clicando aqui na chaleirinha. Parece que está grande na tela, mas aqui dentro do quadro ele já fica ajustado. O tamanho do quadro que pega todo o tamanho da tela, na verdade. Mas nós podemos colocar um outro tamanho de janela, um mais retangular, né? Uns tamanhos assim de maior resolução, como por exemplo o 1600 por 1200 ou até mesmo o Full HD, que seria o 1920 por 1080. Esse tamanho aqui 1600 por 1200 é exatamente o dobro, né, do primeiro que estava aqui. Deixar esse selecionado, vamos colocar aqui para renderizar. Ele fica mais ou menos na mesma proporção, mas claro, né, com uma melhor resolução de tamanho da janela. Vamos fechar aqui. Vamos deixar por enquanto nesse tamanho de janela, né, nessa resolução. Talvez a gente pode aumentar aqui para essa outra Full HD. Nós vimos aqui que tem mais algumas opções aqui abaixo que a gente pode eventualmente colocar em nossos projetos, que são janelas maiores, né, para dar imagens com mais resolução. Mas a depender da quantidade de materiais, texturas e detalhes que a gente vai colocando, pode ser que demore bastante tempo para fazer a renderização. Aqui, a gente pode manter nessas resoluções por vezes, nessas peças menores. Aqui um pouco mais acima nós temos a qualidade que vai sair a nossa imagem, que por padrão aqui está selecionado Medium, que seria média. Vamos colocar aqui em High, vamos melhorar aqui um pouco a resolução da nossa imagem. Também tem alguns padrões aqui com melhor resolução, que também vai demorar mais tempo para fazer a renderização. Deixamos a primeira opção em High, né, alto. Isso aqui a gente pode deixar em Render Window mesmo, né, que é renderizar naquela janela, a parte. Um pouco mais abaixo nós temos aqui o nome do grupo Render e uma seta. Clicamos nela e temos essa opção aqui, ó, Render, Environment and Exposure, que é onde a gente faz os ajustes de exposição. Exposição e o background, né, que é o plano de fundo da imagem. Vai abrir essa janela aqui, o Environment está desativado, né, está off, vamos ativar, ou seja, o plano de fundo, né, o background. E aí a gente pode escolher aqui um pouco mais abaixo, ó, Use Custom Background, que se a gente somente ativar e colocar aqui para renderizar, tá vendo? Ele coloca uma cor aqui no fundo e aí vai renderizar a peça na cor branca, que é a cor da layer. Mas essa cor aqui do fundo a gente pode escolher qual que vai ser. Então a gente usa esse botão aqui mais ou menos no meio, ó, Use Custom Background, para a gente clicar nesse botão Background.
Vamos colocar aqui a opção Solid e escolher aqui uma cor. Voltar aqui para a primeira aba das cores padrões, a gente pode escolher aqui, por vezes, esse branco, que é o 255, né? Não é o que troca para preto, é o branco mesmo. E aqui do lado, também, às vezes, colocar esse cinza, 254, depender do material que a gente vai utilizar, né? Da textura da nossa imagem. Então, vamos deixar por enquanto nesse aqui, 254, esse cinza aqui mais claro. Essa é a cor que vai ficar no fundo. Vou clicar na chaleira do Render Size, já ficou com essa cor. Então, a gente vai ter que colocar alguma textura aqui no nosso desenho, porque o branco não vai dar tanto contraste aqui na nossa imagem. Fechar. Ainda nessa janela aqui, a gente tem algumas pré-definições de renderização. Aqui, ó, nessa segunda opção, Image Based Lighting, que são pré-definições de iluminação, na verdade. Então, por padrão, vem selecionado essa aqui, ó, Sharp Highlight, e a gente tem outros padrões aqui que a gente vai escolher para ter tipos de iluminação diferentes. Vamos voltar aqui quando a gente já tiver inserido alguns materiais na nossa peça. Tá? Então, aqui a gente coloca aqui algumas pré-definições de iluminação e a gente também pode ajustar manualmente aqui embaixo, ó, no Exposure e no White Balance, a questão de ficar mais claro ou mais escuro aqui embaixo. Mas aqui a gente pode escolher já essas definições. É isso que a gente vai fazer nessa janela. Vamos, por enquanto, fechar. Daqui a pouco a gente abre novamente. Que agora a gente vai entender como que funcionam os materiais. Nesse grupo aqui, ó, Materials, né? Temos aqui a Materials. Aqui em cima, uma bolinha aqui, Materials Browser. Vamos clicar nesse botão para abrir essa janela aqui ao lado. E a janela dos materiais. Para mostrar como está aqui, ó, com os ícones grandes, ó, vocês colocam aqui, ó, nessa seta, vai aparecer um outro menuzinho aqui, sempre deixa ativado essa opção, ó, Thumbnail View, tanto aqui quanto embaixo, ó, nessa setinha que fica ao canto, ó, depois essa outra seta e em View Type, aqui, ó, Thumbnail View, que a gente vê aqui o ícone grande. De repente, quando você coloca pela primeira vez, ele fica uma lista, não é tão fácil de visualizar, então assim fica melhor. Então, aqui nessa janela dos materiais, nós temos duas áreas. As áreas dos materiais utilizados e aqui embaixo os materiais que a gente escolhe, né? Os materiais que a gente vai escolher, tem todos os materiais já padrões aqui do AutoCAD, né? Da biblioteca do AutoCAD. E os que a gente vai escolhendo vai para essa lista aqui de cima. Que por enquanto só tem essa opção global, que na verdade é a cor da camada, da layer. A primeira parte, então, é escolher um tipo de material. Aqui, ó, Autodesk Library, temos uma seta aqui no meio, ó. Aliás, entre esses dois campos, a gente tem esse ponto aqui, ó, que a gente pode aumentar e diminuir, tá? Porque conforme a gente vai inserindo materiais aqui, essa lista de cima vai aumentando. Então, de repente, é interessante, ó, passar o mouse aqui nessa parte central, quando aparecer essa setinha, né, com uma cruzinha aqui, a gente pode ajustar esse tamanho. Então, temos aqui, ó, Autodesk Library, temos uma seta, e aqui a gente escolhe o tipo de material. Por exemplo, cerâmica, concreto, piso, metal, espelho, vidro, madeira e assim por diante. Então, por exemplo, essa peça é uma peça mecânica, vamos deixar aqui na parte de metal. Ao escolher o tipo de material, ele vai mostrar aqui as texturas ao lado, ó, todas as texturas. Vamos escolher aqui madeira, né, que é a última opção, Wood. Então, ó, aqui a gente tem vários tipos de madeira. Isso tudo na biblioteca do AutoCAD. É uma biblioteca interna, né, que já vem instalada. A gente vai primeiro fazer com a biblioteca interna e depois a gente vai ver como fazer com a biblioteca externa, de imagens que você possa ter aí de texturas. Então, dentro de Autodesk Library, vamos escolher aqui metal e a gente tem algumas opções de textura, ó, alumínio, anodizado. Temos essas opções aqui de dourado, cobre, cromo e assim por diante, ó. Tem muitos modelos aqui de metais. E a gente vai escolher um desses materiais, ó. Vamos começar lá em cima com alumínio mesmo, só para a gente entender aqui o conceito, né? A gente pode diminuir um pouco o zoom, ó, clicar aqui no material, ficar segurando, né, arrastar para o desenho, para aplicar. Está aplicado. Uma vez que a gente aplicou, ele já foi para a lista de cima. Então, se a gente tem outro desenho que vai ser com o mesmo material, a gente não vai escolher ele aqui nessa lista de baixo novamente, senão vai ficar vários aqui em cima. Então, aproveitando que ele já veio aqui para cima, a gente vai selecionar ele aqui nessa lista de cima, ó, e aí vai aplicar em outros desenhos, ó. Seleciona e arrasta para o desenho.
Então está aplicado esse material aqui na peça. Aplicado esse material, a gente pode ver como que ele está se saindo, simplesmente colocando aqui para renderizar na chaleirinha. A gente só consegue ver com mais clareza quando a gente coloca para renderizar. Na tela mesmo a gente às vezes não consegue ver o material. Então esse aqui é o material de alumínio. A gente poderia até, num caso assim, colocar o background branco, né? Vamos fechar aqui dentro do Render Environment Exposure. Vamos vir aqui, Use Background, onde a gente colocou aquele cinza 254. Vamos trocar para o branco 255, aqui, para ficar com o fundo da tela branco. Vou colocar aqui novamente para renderizar. A gente tem um contraste melhor com esse cinza. Embora a gente vai mexer lá na iluminação para ter um melhor ajuste de luz. Mas aqui a gente já consegue ter uma noção melhor. Vimos que perto do tamanho do quadro a peça está pequena. Podemos fechar aqui a janela e aumentar o zoom. Podemos girar aí o scroll, né, para ir aumentando, centralizando aqui manualmente, clicando novamente na chaleira do render. E a gente já tem uma resolução melhor, um tamanho da peça melhor dentro aqui. A gente vê que esse material aqui ele dá um certo reflexo aqui, se for interessante às vezes, aqui ele está mostrando o bifuro, às vezes não é tão interessante. Vamos adicionar aqui um outro material, aplicar o nosso desenho, por exemplo esse aqui anodizado, cor mais escura aqui. Vamos aplicar aqui o desenho, novamente ele veio para a lista de cima, vamos pegar agora da lista de cima e aplicar ao outro desenho, e aqui embaixo também, né? Ficou uma cor escura, mas a gente só vai ver o resultado mesmo quando colocar para renderizar. Chaleirinha, e realmente é um metal um pouco mais escuro. E a gente tem essas opções que a gente pode utilizar caso queira tirar aquele reflexo, né, dos furos que estavam aparecendo no material de alumínio, por exemplo. Fechar aqui, vamos escolher um outro material, vamos testando, né? A ideia do exercício é realmente conhecer essa parte dos materiais. Pegar esse modelo aqui meio dourado. Adicionamos aqui o primeiro, parece que não adicionou, mas foi. Tá, aqui está na lista de cima. Novamente na peça do meio e na peça aqui de baixo. Colocar para renderizar, para a gente ver aqui o resultado. Esse dourado aqui, também com um certo nível de reflexo. Vamos colocar esse bronze aqui agora. Para essa lista de cima, vamos aplicar. Vamos testando aqui alguns materiais. Vamos manter nesse bronze e agora mudar o estilo de luz, né? A pré-definição aqui. Esse botão, aqui no segundo campo. Colocar nesse village para a gente ver. Ele fica um pouco mais claro. Já é um material com menos reflexo, né? Não fica aparecendo os furos aqui de fechar. Vamos utilizar ele com essa pré-definição. A gente poderia simplesmente escolher essa pré-definição, mas vamos aumentar um pouquinho o brilho, deixar um pouco mais iluminado. Então a gente pode vir aqui embaixo, para a esquerda ele vai ficar mais iluminado, né? Bright. E para a direita fica mais escuro. Joguei um pouquinho para a esquerda, ficar um pouquinho mais com brilho. Mas um pouco que vai, ele já aumenta bastante a questão do brilho aqui, Fechar, voltar um pouquinho aqui para a direita. Tá? Manter mais ou menos aqui. Vamos lá, ainda está com bastante brilho. Voltar aqui. Até deixar num padrão. Eu cliquei aqui novamente no Village. Manter aqui o padrão. E vamos deixar nessa pré-definição com esse material por enquanto só para a gente ter então essa primeira parte. Mas como nós vimos, tem muitos materiais aqui dentro da parte de metal que pode ser adicionado. Vimos aqui, que foram vários que a gente foi adicionando, mas só um que está realmente aplicado no desenho. Então, a gente pode clicar aqui com o botão direito nessa área de cima e clicar nessa última opção aqui, Purge All Unused, que é limpar os materiais que não estão sendo utilizados. Eles vieram aqui para cima, mas não estão utilizados, foram limpados aqui agora. Ficou só o material que está sendo usado aqui. Se nós dermos 2 cliques aqui nesse material, vai abrir uma outra janela que a gente tem alguns ajustes que podem ser feitos desse material. Alguns ajustes aqui embaixo, que a gente pode mexer, para mexer aqui na questão da transparência, na reflexidade. São alguns ajustes que podem ser feitos nesse material. E quando a gente clica aqui na imagem, ele vai mostrar ajustes da imagem. Então, essa aqui é uma imagem que está sendo aplicada a esse material, que está lá na biblioteca do AutoCAD. Então, a gente consegue ver que tem aqui algumas medidas. Então, essa medida aqui é a medida da imagem. A gente pode aumentar a escala. Dentro do campo de escala, temos aqui as medidas.
a gente pode aumentar ou diminuir para ver melhor as texturas. Vamos aqui mudar esse valor, 240, vamos colocar 500. Aperta o Tab, que ele já muda o de baixo também. Proporcionalmente, se a gente não quiser proporcional, quiser ficar com uma imagem mais retangular de textura, a gente desabilita aqui essa correntinha. Fechar aqui, deixar com esse tamanho, colocar aqui novamente para renderizar. Vamos ver o que ele vai mudar aqui na nossa imagem. Ele muda alguma coisa aqui na textura da imagem, né? Deixa maior aqui o modelo, mas como é um modelo com pouco detalhe de textura, a gente vê pouca diferença. Mas é interessante saber que tem essa parte que a gente vai usar bastante nos materiais externos. Vou fechar aqui. Então sabemos que ao clicar no material, nós abrimos essa outra janela de ajustes do material, da imagem, dos níveis de transparência, reflexidade e tudo mais. A gente pode ir ajustando por aqui esses valores e mudando a textura da imagem. Vimos que dá para aumentar ainda um pouco mais o zoom aqui da peça para caber dentro do quadro. Vamos aumentar aqui com o zoom, colocar aqui para renderizar. Parece que está grande, mas ficou correto aqui dentro do quadro ainda. De repente dá para subir um pouco, tem mais espaço acima. Fechar aqui, a gente pode clicar aqui com o scroll, segurando, né, e com essa mãozinha, o pen, levar um pouco para cima. Fica mais centralizado aqui dentro do quadro branco, né? Então está renderizando, está salvando como uma imagem, uma qualidade alta, nesse tamanho de janela aqui. Vai demorar aqui alguns minutinhos para finalizar essa renderização. Quando finalizar, iremos salvar essa imagem da renderização feita com um material da biblioteca interna do AutoCAD. A renderização foi finalizada, como vimos aqui, demorou 4 minutos e 27 para finalizar. Deu esse resultado aqui. Vamos agora salvar, clicando no disquetinho aqui. Pode escolher uma pasta para salvar, pode renomear aqui o nome do arquivo, ou deixar o nome que aparece mesmo. Sempre observe se está PNG aqui embaixo, que é o melhor formato aqui para esse tipo de imagem. Colocar aqui em Save para salvar, também observa que se está em 32 bits. Por padrão já vai estar selecionado, mas sempre observa. Clicar aqui em OK. Foi salvo então a nossa imagem. Vou clicar aqui na pasta onde eu salvei para abrir a imagem. Deu esse resultado. Primeira coisa que nós vimos que está num tamanho grande, interessante, porque nós deixamos o tamanho da janela lá em 1600 por 1200. E aqui a gente pode aumentar um pouco o zoom, que ainda não perde muita resolução. A gente consegue ver ainda a questão das texturas aqui. Se tivesse uma resolução baixa, no tamanho de uma janela baixa também, conforme a gente ir aumentando o zoom, ele vai desconfigurando aqui, né? Vai perdendo resolução. Aqui ainda não, aqui ainda está num padrão intermediário. Claro que, como vimos, a gente pode aumentar a resolução, pode aumentar o tamanho da janela, mas isso aqui já é um básico de uma renderização feita com uma imagem padrão do AutoCAD para você aí fazer uma apresentação de imagem do seu projeto, da sua peça. Agora nós vamos criar um material utilizando uma imagem externa como textura. Então aqui dentro da tela de materiais ainda, ao invés de nós clicarmos aqui no Autodesk Library, né, que é a biblioteca de materiais do AutoCAD, nós vamos aqui embaixo, criar um novo material. Bolinha aqui com um maisinho verde, clicar aqui. A gente poderia criar um material com base em algum estilo de textura, mas nós vamos criar um material genérico, que é a última opção dessa lista. Aqui cortou no vídeo, porque ficou bem abaixo aqui, mas clique sempre na última opção, New Generic Material, novo material genérico. Vai abrir essa outra janela aqui para a gente criar do zero um material, digamos assim. Então aqui a primeira coisa, a gente coloca o nome, está aqui como Default Generic. Vamos colocar aí um material que a gente quer utilizar. Vou dar o nome aqui de metal externo. Pode apertar Enter, que aqui nessa janela aqui ele já mudou aqui o nome, metal externo. Nessa janela aqui da esquerda que se abriu, a gente vai continuar as configurações. Na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a imagem. Então, aqui, ó, imagem no quadro aqui, ó, a gente vai clicar, ele já vai abrir aqui para buscar imagens. Ele já pegou aqui uma pasta que eu tenho algumas imagens de metal. Essas imagens você pode baixar do Google Imagens mesmo, sempre pegando as de melhor resolução, de maior tamanho, né? Então eu salvei aqui algumas, fui buscando de alguns outros sites. Por exemplo, eu vou clicar nessa imagem que eu tenho aqui de alumínio, ó. É diferente desse alumínio padrão que tem aqui. Então já adicionei. Primeira coisa que eu vou fazer agora é diminuir aqui um pouco o zoom e aplicar.
Então lembre que ele veio aqui para essa janela, ó, nessa aqui da direita, nessa parte de cima, ó, metal externo, eu arrasto e clico aqui na peça, igualmente no material interno. Vamos colocar aqui, ó, nas 3 peças. Aqui a gente observa que o material, a textura, já está com um tamanho grande, aparentemente. Mas vou colocar aqui para renderizar, aumentar aqui, para a gente ver melhor essa questão. Olha lá, de fato está com uma textura grande, ó. A gente pode diminuir o tamanho da imagem. E naquela pré-definição de iluminação que a gente colocou, também está com muito brilho. Vou fechar aqui. Primeira coisa, eu vou aqui ao lado, ó, diminuir o tamanho da imagem. Clicar na própria imagem e vir aqui na parte de escala, scale, e diminuir esses valores aqui. Colocar 100 e nos dois aqui e colocar para renderizar novamente, ó. Na verdade, esse material aqui talvez não seja o mais interessante para essa peça. Eu vou escolher outro. Para escolher outra imagem, agora a gente não vai clicar diretamente na imagem, sim no nome que fica aqui abaixo, para poder escolher outra imagem. Eu vou escolher esse material de inox que eu tenho aqui. Aí nesse caso eu vou aumentar aqui o tamanho. Eu vou colocar aqui sample size, no tamanho, colocar 1000 nos dois, ó, até aumenta. E aí não mostra aquelas várias divisões do material. Às vezes pode ser mais interessante fazer assim. Vamos ver se 500 já seria suficiente nesse caso. 500 já estaria bom. E vou ver aqui a questão da iluminação. Colocar para renderizar. Já está com bastante brilho. Então vamos fechar aqui essas janelas. E vamos vir aqui, Render, Environment and Exposure. Então nessa pré-definição Village está com muito brilho. A gente tem que colocar num padrão que seja mais escuro. Em geral, esses mais abaixo aqui. Vou colocar nesse do meio Sharp Highlights, que é aquele padrão que vem no início. Fica dessa forma. Se a gente quiser um pouco mais escuro, vamos escolher aqui abaixo Cool Light, vamos ver. Aí já fica mais interessante, já vai dar para ver melhor aqui a textura. Vou colocar nessa Warm Light, já ficou melhor. A gente pode também aqui diminuir um pouco o brilho, colocar aqui e deixar um pouco mais escuro. Aqui na parte do Dark 9.4. Ficou um pouquinho mais escuro, tá? Melhor dessa forma. Vai depender muito do material que foi escolhido para ajustar essa pré-definição de brilho, de iluminação e tudo mais. Finalizada aqui a renderização, nós vemos que demorou 3 minutos e 25, praticamente 1 minuto a menos do que com aquele material interno do AutoCAD. Na verdade, a gente pode pensar que deu menos trabalho de renderização com essa textura aqui. Vamos colocar aqui para salvar também, e aqui nessa janela pode renomear, colocar o nome imagem externa, alguma coisa nesse sentido. É 2 bits, ok. Então tenho aqui na pasta os 2 modelos, vou abrir esse aqui, né, e ficou com essa resolução, com essa imagem externa. Não é o melhor modelo, mas só para nós vermos como que funciona esse processo. Aqui comparando com a outra, então de repente com uma peça como essa, seria mais interessante uma imagem mais lisa como essa para utilizar como textura. Um pouco melhor essa daqui. Então basicamente essas duas formas que a gente utiliza para criar texturas e aplicar os materiais aqui nas peças, com a biblioteca interna do AutoCAD e com imagens externas. Recapitulando, vimos aqui a questão das janelas, dos tamanhos dos quadros que serão feitas as renderizações. A gente pode aumentar aqui para deixar com resoluções ainda mais altas. Aqui o tipo de resolução, né, está em High, mas também tem aqui outros modelos que vai demorar mais tempo para renderizar, mas com certeza vai dar maior resolução. Vimos aqui na parte do Render Environment and Exposure, que a gente primeiro aqui ativa a parte do Environment, que é para colocar essa cor no fundo, né, o background. A gente pode customizar, colocar aqui uma cor nessa parte. E temos aqui as pré-definições de iluminação que a gente escolhe, a depender de cada material, vai ficar mais escuro ou mais claro essas definições aqui. A gente pode mudar manualmente aqui abaixo em Exposure. Dentro da janela de Materials Browser, a gente viu aqui a biblioteca interna, como inserir, a biblioteca externa aqui na criar material, última opção, New Generic Material. Os materiais que a gente cria ou insere vêm para essa lista aqui de cima. Por organização, a gente não deixa vários materiais aqui em cima, deixa somente os que estão utilizados, né? Botão direito, por All in Used. Dentro dessa janela de materiais, mais ou menos isso. Aqui a gente teria outras opções que a gente pode mexer, questão de iluminação aqui nas lights, criar pontos de iluminação. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, ativar o status do sol, o Sun Status, ó, e aqui ajustar o horário em que pode ser feito essa renderização.
Dá alguma diferença aqui a questão do horário do dia que está sendo feita a renderização. São outros ajustes um pouco mais detalhados, para a gente mudar aqui a iluminação e tudo mais. Ó. Mas com o básico que nós vimos aqui hoje, de inserção de materiais, você já consegue criar as imagens dos seus produtos renderizados. Depois, se você tem algum conhecimento aí com Photoshop ou outro programa de edição de imagens, você pode melhorar essas imagens. Mas com o que nós vimos aqui, você já consegue trabalhar toda essa parte de aplicação de materiais, renderização. Clica 2 vezes aqui com o scroll do mouse. No vídeo de hoje, nós vimos aqui como fazer a apresentação técnica e também renderização. Foi uma continuação do primeiro vídeo, onde nós vimos como modelar essa peça, como fazer o corte e seção. No começo desse vídeo nós vimos como inserir as folhas padrões, criar as viewports, puxar os desenhos para cá, colocar as informações técnicas e tudo mais. Então, toda essa parte de detalhamento técnico que a gente faz dessa maneira. Em seguida, nós vimos toda essa parte de criação de texturas e renderização, concluindo toda essa parte de modelagem, detalhamento técnico e apresentação da nossa peça. Qualquer dúvida e dificuldade em todo o processo, você pode mandar por e-mail, posso te orientar melhor por lá. E você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, se você gostou, o que você achou, alguma sugestão, algum comentário, você pode deixar aqui no comentários do vídeo. E concluindo, se você gostou, clique aí em gostei e compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Se ainda não é inscrito no canal, clique para se inscrever, acionando ali o sininho para ser notificado quando houver novos vídeos por aqui. Espero que tenha sido útil esses 2 vídeos, que você tenha conseguido fazer a sua peça e aprender o que nós mostramos por aqui. Obrigado por acompanhar o vídeo e o canal e até mais.